1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz: E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, com os seus olhos começando a fechar, já escurecendo, estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca, o Senhor chamou Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-se. E ele foi e se deitou. Aqui é a prova que a voz de Deus não é a voz que a gente imagina que ela seja. Tem pessoas que pensam que a voz de Deus é algo muito grosso, uma voz grave. Lembra de quando a gente assistia desenho? Que Deus falava, aquela coisa. Vocês nem riram. E Deus não fala assim. A voz de Deus é uma voz. A voz de Deus não é a nossa expectativa do que é ser uma voz bonita. A voz de Deus é a voz de Deus. E aqui, quando Deus chama Samuel, por mais que a gente diga, como é que pode ele não reconhecer que Deus está falando? Veja, se a voz de Deus é uma voz, como uma outra voz, imagina eu ligar para vocês, e vocês nunca me ouviram, e eu dizer, alô, e vocês digam, alô, e eu digo, adivinha quem está falando? Vocês vão falar assim, não sei. Aí eu falo assim, como que você não sabe qual é a minha voz? Milhões de pessoas já ouviram a minha voz, me achando agora no YouTube. Milhões de pessoas. Como que você não reconhece minha voz? É porque quem nunca ouviu a minha voz não tem obrigação de reconhecer. Quem nunca ouviu a voz de Deus não tem obrigação de ouvir que Deus chamou. E aqui está a prova. Deus chama e Samuel não reconhece, vai até Eli. Só que Deus não muda de endereço, Deus vai no quarto. Se você ler Samuel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz, Deus veio e ali esteve. Sabe o que é isso? Enquanto Samuel não saber que sou eu não vou parar de falar com ele. Então Samuel sai, Deus está onde? No quarto. Deus não muda de endereço. Deus fala no mesmo lugar. Deus espera, Samuel volta, Deus diz, Samuel, Samuel. Aí ele diz, uai, ele está me chamando. E ele sai do quarto. Aonde Deus está? No quarto. Deus não muda de endereço, porque as pessoas não entenderam ele ainda. Deus está no quarto. Samuel sai, vai até ele e diz, o Senhor me chamou? E ele diz, não te chamei, torna a deitar-se. Deus está no quarto aonde chamou ele pela primeira vez, no mesmo lugar, esperando ele para chamá-lo novamente. E quando ele volta, Deus chama, Samuel, Samuel. Na terceira vez, ele diz, olha, quando a voz te chamar de novo, talvez seja Deus que está te chamando. Quando a voz te chamar, diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Samuel entendeu através de Eli que quando Deus fala, nós temos uma forma correta de reagir. Eu tenho que saber quem eu sou perante Deus. E aí ele volta para o quarto, Deus está onde? No quarto, no mesmo lugar. No mesmo lugar onde falou com ele pela primeira vez. No mesmo lugar. E aí ele deita e Deus chama, Samuel, Samuel. Aí ele diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Sabe, durante muito tempo eu fiquei pensando, o que pode ser pior do que não reconhecer a voz de Deus? E eu descobri, pior do que não reconhecer a voz de Deus é conhecer a voz dele e se esquecer. É não reconhecer mais. E a frase que eu mais escuto hoje é, eu não escuto Deus falar. Você já escutou? E a pessoa diz, já. E agora não mais? Não. Só que a Bíblia diz que ele não é infiel, que mesmo quando nós não somos fiéis, ele permanece fiel. Se você olhar em Gênesis, o homem pecou, Deus desceu igual, ele não altera a rotina, porque você alterou a sua. Ele é fiel, ele caminha pelos mesmos lugares, ele anda na mesma palavra, desde sempre. Eu sou o eu sou, ele não muda.
Ele fala no mesmo lugar, da mesma maneira. Se você parou de ouvir, o problema é seu, Ele ainda está falando. Se você parou de reconhecer, a voz dele é a mesma. Então qual é o problema? A nossa troca de idioma. Uma vez, na nossa casa, aconteceu uma coisa engraçada. Foi um pastor de Miami na nossa casa visitar pastor Saint Basilette. E ele chegou na nossa casa. Minha mãe é como qualquer mãe, ela quer engordar as pessoas, é normal. Minha mãe é assim. E a minha mãe é aquela pessoa que não te deixa em paz. Ela fica olhando para você, se você está comendo ou não. E ela fala o que toda mãe fala: se gostou tem que repetir. Só que naquele dia um problema se instaurou. O pastor não falava português, e a minha mãe fala muito português. Aí eu me lembro que o pastor tomou o café, e a minha mãe falou para ele: você gostou, pastor? Minha mãe é muito docinha assim, o jeitinho de falar. Você gostou, pastor? O pastor continuou tomando café. Como assim? I don't know. E a minha mãe falou: pastor, o senhor quer mais? Ela começou a se alterar, começou a aumentar o tom de voz dela. O senhor quer que eu coloque mais café para o senhor? E ela começou a se alterar, e o pastor não estava entendendo nada. Esse mesmo pastor foi para o Maranhão, e a mulher tinha 15 filhos. E a mulher começou a falar: pastor, esse aqui é o meu filho mais velho. Ela começou a falar alto porque pensou que se aumentasse o tom, o homem começava a entender português. Falar mais alto não altera a compreensão, a não ser que você esteja longe. Falar mais alto não é a mudança de idioma, é a criação de um novo ambiente. Tem gente que Deus pode gritar, mas está em ambiente diferente que nunca vai ouvir. Tem gente que Deus pode gritar, mas você parou de falar o idioma que Deus fala, por isso não entende mais o que Ele está querendo dizer. Você que mudou. Deus fala da mesma maneira. Deus ainda tem o mesmo idioma para conversar com a gente. Deus ainda fala pelo mesmo instrumento. Desde que mundo é mundo, desde que o eu sou é o eu sou, desde... não sei, não tem data, mas é aqui. A palavra ainda é a mesma. Ele ainda desce no jardim na viração do dia. Every single day, todos os dias Ele desce no mesmo lugar. Ele continua se manifestando da mesma forma. Ele não alterou a sua natureza porque você alterou a sua. Não é que Ele parou de falar, você não o quer ouvir mais. Tem gente que quer resposta de Deus, mas não quer a opinião de Deus na resposta. E parece que eu vejo Deus preocupado às vezes porque Ele queria que você entendesse Ele. E você parou de entender porque alterou o teu coração de ingenuidade, impureza, de santidade, promiscuidade, de amor, amargura. E Deus ainda quer falar, e a gente parou de ouvir, porque decidiu criar um ruído tão poderoso. Conforme diz a palavra, o nosso pecado cria uma barreira entre Deus e nós. Mas Deus ainda está no outro lado da barreira. Quer ouvir Deus falar de novo? Quebra a barreira. Pastor, como que eu vou quebrar uma barreira? Ué, foi você que construiu? É o seu pecado. Pastor, mas como que eu... Calma. A Bíblia diz que o que quebrou a nossa barreira pela primeira vez quebra da mesma forma até hoje. Não mudou. A mesma palavra que você ouviu quando era adolescente é a mesma palavra que age e funciona e acontece até hoje.
Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o mesmo, ele não alterou a realidade. A voz dele ainda tem o mesmo tom manso e suave. Altera o teu idioma na tecla SAP. Altera o jeito de você agir, rapaz. Altera o jeito de você falar, menina, porque ele não deixou de compreender você, mas foi você que deixou de compreender ele. Ele ainda está falando do mesmo jeitinho. Parece que eu vejo Deus falando do mesmo jeitinho comigo desde o dia que eu nasci. A mesma voz, o mesmo jeito, até um dia que eu olhei para ele e disse: fala, Senhor. O teu servo ouve. No mesmo quarto ele ainda está esperando você. Volta aonde tu caiu. Volta aonde você ouviu ele falar pela primeira vez. E se prepara. Porque ele está com saudade de você ouvindo ele falar. E quando você ouvir a voz dele, você vai descobrir que também estava com saudade. Só não sabia que estava.